Olá, queridos! Hoje nós estamos aqui para utilizarmos a ferramenta do Atlas TI. O Atlas TI é um software desenvolvido para trabalhar com análise de dados qualitativos. E nós vamos hoje aprender o que é a codificação. Segundo o Saldanha, o código ele é um construto criado pelo pesquisador que simboliza e atribui um significado a unidades individuais de dados para permitir uma análise posterior. E assim, nós podemos detectar padrões e categorias na construção de teorias, segundo a construção de teorias. Então, basicamente, um código ele é uma palavra que identifica um dado significativo para a análise qualitativa na nossa pesquisa. Na codificação, nós vamos separar dados em categorias analíticas, ou seja, em unidades, para uma posterior análise. Qual é a importância da construção da codificação? Ela vai permitir que você separe os teus assuntos em categorias de análise. É muito importante nós sabermos que o nosso cérebro, ele naturalmente tem essa função de separar as informações em unidades de categorias analíticas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, se você vai fazer uma lista para fazer o mercado, você vai separar todos os itens que você vai comprar segundo categorias daquilo que você precisa comprar. Então, é uma função natural para nós separarmos. Quando estamos lendo, isso já ocorre de uma forma muito natural para nós. Mas com a utilização do Atlas TI, segundo esse conceito do Saldanha, nós vamos ver formas de melhor fazer essa função. Bom, queridos, então quando nós abrirmos a tela do Atlas TI, é basicamente isso que vai aparecer. Nós vamos colocar então criar um novo projeto. Nós vamos fazer uma análise do diário de aula. Então, vou colocar o nome análise diário. E estou criando um novo projeto. Vou carregar então o documento que nós vamos analisar. Nós vamos pegar o relatório. Vou pegar aqui o relatório do participante 20, que é um relatório de aula onde nós temos assim, ó, a descrição do que o aluno aprendeu na aula, a descrição do que o aluno não aprendeu na aula e a descrição do que o aluno deve fazer para aprender aquilo que não aprendeu. Então, nós vamos já começar a criar a codificação relacionada a essas temáticas que nós dividimos nessas categorias de análise que eu vou agora declinar aqui para vocês. A primeira categoria vai se chamar aprendizado. Podem ver que aqui abre uma nova aba, então nós já vamos colocar a outra categoria, nós resolvemos nominar de lacuna. Quer dizer, aquilo que o aluno deixou de aprender. Criamos mais uma categoria denominada planejamento, que seria relacionada àquilo que o aluno precisa se planejar para ele extrair um melhor aprendizado daquilo que vai ser ensinado. E, por fim, uma categoria chamada projeção, que seria aquilo que o aluno precisa fazer para suprir aquela lacuna de aprendizagem que ficou. Então, já criei as minhas 4 categorias de análise desse texto. É muito importante que nós saibamos que, à medida que você vai criando as categorias, não quer dizer que elas sejam definitivas. A codificação é um processo dinâmico que tem a ver com todo o andamento da sua pesquisa. De forma que se você precisar trocar essa nomenclatura, a qualquer momento você pode trocar. Não quer dizer que uma vez que você criou um código, você tem que seguir com ele até o final da sua pesquisa. Ele é dinâmico e ele é um processo também flexível. Segundo Saldanha,
A codificação sempre vai ocorrer no conceito de tentativa e erro. Então, você vai ajustando a sua codificação conforme esse critério que Saldanha nos esclarece. Então, aqui nós temos assim, a aluna falou que nesta aula tivemos a excelente apresentação detalhada quanto ao uso da técnica de análise de conteúdo com auxílio do software da Atlas TI, né? Então, a aluna fala que achou muito proveitosa, né? Que os conteúdos que ela já sabia desde 2014, que ela já vem usando o software e tal, né? E aí ela já começa a descrever que existem 3 ciclos de codificação, né? Segundo Saldanha. Então, aqui ela já está contando o que ela aprendeu, ó. Vamos, então, sinalizar aqui e ver a nossa lista de códigos e vamos classificar isso como um aprendizado, tá? E ela vai, então, falando que, ó, após todo o processo de codificação dos fragmentos de textos julgados relevantes para fins de sua tese, também foi apresentada a organização dos códigos em cores. Então, a gente também pode classificar isso como uma outra aprendizagem que, ó, aqui ela fala que foram codificados textos julgados relevantes, que é o que a gente faz na codificação, né? Então, vamos colocar também este critério como o aprendizado da aluna, né? E organizar os códigos em cores. Claro que se trata de um exemplo, então nós vamos fazer de uma forma resumida, né? Mas, então, já criamos aqui o aprendizado significativo que ela teve, né? Ó, também pode ser feito um mapeamento dos códigos mais usados. Também foi outra ferramenta, então, que a aluna detectou como uma aprendizagem, ó. Então, nós clicamos aqui, ó, nós já temos a nossa lista de códigos e vamos, então, colocar como aprendizado significativo. Aí, ela começa a descrever aquilo que ela não aprendeu em aula, que nós temos, então, como uma lacuna do conhecimento que foi dado naquela aula. Ela fala que confessa que não sabia que o Atlas TI consegue fazer a codificação de questionários, né? Ela fala também que nunca fez nenhuma análise de conteúdo, não sabe como fazer esse tipo de análise. Então, nós vamos grifar toda essa temática aqui, ó. Como nunca fiz em nenhuma análise de conteúdo, não sei como fazer esse tipo de análise, né? Então, vamos grifar e já vamos, então, para a nossa lista e vamos classificar, então, como uma lacuna do conhecimento da aluna. Ela fala também, não sei ao certo como codificar e tratar as respostas. Ó, então, não sei ao certo como codificar e tratar as respostas provenientes de perguntas fechadas. Foram as dúvidas que ficaram. Então, nós temos aqui a nossa lista de códigos, ó, também ficou como uma lacuna do conhecimento da aluna, né? E ela também confessa ali que ela nunca leu o livro do Saldanha, que ela teve o primeiro contato com a diversidade de tipologias e codificações, né? E ela não tem domínio sobre isso. Então, vamos também colocar isso como uma lacuna que ficou durante esse processo de aprendizagem em sala de aula. Por fim, ela vai falar aqui, ó, que nessa aula, tá, que ela já vai falar o que ela precisa fazer para aprender o que ela não conseguiu aprender durante a aula, né? Ela acredita que no decorrer das próximas aulas, ó, estudando previamente cada capítulo do livro-texto da disciplina. Então, aqui ela já está fazendo uma projeção do que ela precisa fazer futuramente para estudar cada, né, para ela aprender melhor, ela vai estudar cada capítulo do livro-texto, que é o livro do Saldanha, né, para melhor aprendizagem. Então,
isso é uma projeção de futuro, tá? Então já está colocado aqui. Terei maiores condições de compreender conceitos quanto à codificação e quanto a mensurar as principais funções do software. Então, ó, ela já está também aqui, mostra que ela está fazendo um planejamento em cima dessa projeção. Então, vamos codificar isso como um planejamento, tá? Adicionalmente, acredito que somente fazendo o seu próprio trabalho, né? O trabalho que ela vai fazer com a tese em andamento, né? Ela vai obter mais domínio e confiança de usar o Atlas TI, né? Então, também isso aí seria um planejamento relacionado ao trabalho que ela está elaborando. Com isso, então, nós temos aqui essa finalização do que seria esse processo inicial de codificação. Muito bem. Continuando aqui no nosso exemplo, que a Fabiana estava explicando, depois que a gente fez a primeira codificação, acontece muito esse tipo de processo no trabalho de análise qualitativa, a gente pode chegar à conclusão que os códigos não estavam organizados do jeito que a gente gostaria. Na medida em que o trabalho vai avançando, a gente vai descobrindo que talvez a codificação pudesse ser diferente. No caso aqui, a gente está trabalhando com com quatro códigos iniciais, né? Aprendizado, lacuna, planejamento e projeção. Mas na hora que eu fui codificar, eu achei que esses dois códigos aqui, planejamento e projeção, poderiam ser o mesmo código. Então eu vou querer juntá-los. O que eu faço então? Eu venho aqui e vou dar o mesmo nome, né? Eu clico com o botão direito do mouse e venho aqui renomear o código. Eu clico aqui e o código planejamento, eu vou chamar tudo de programação. Programação. E aí eu renomeio o código. Então agora os dois códigos que eram planejamento virou programação. E agora esse código projeção, eu vou nomeá-lo programação também. Então na verdade eu vou juntá-los. Renomear programação. Ele não deixa nomear igual, eu vou ter que juntá-los então. Ok. Bem, dando continuidade aqui ao trabalho que a Fabiana estava apresentando, nós então fizemos essa primeira codificação do texto e usamos esses quatro códigos, aprendizado, lacuna, planejamento e projeção. Entretanto, o Atlas TI permite que a gente, de repente, você vai codificando e você descobre que o código não está atendendo o que você queria. Você pode ir e modificar. No caso aqui, por exemplo, eu achei que essa codificação aqui da parte final, planejamento e projeção, é a mesma coisa. Eu, na verdade, não estou vendo. Então, eu resolvi juntar os códigos. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no Code Manager, cadê? Open Manager, abriu essa abinha nova, né? Eu estava aqui, agora veio para cá. E no Code Manager eu seleciono os dois códigos que eu quero unificar. Seguro aqui no Ctrl, marco os dois, e aí vou com o botão direito do mouse e faço aqui, ó, unir códigos. Daí eu clicando ali, vai unir os códigos, as duas setinhas de união, e agora ele pergunta qual nome eu quero usar para os dois. Eu vou chamar os dois de planejamento. Então eu clico em planejamento, unir os códigos, os dois, ó, tinham dois códigos um no outro, agora tem três no mesmo código. Quando eu voltar para o texto, aqueles três códigos viraram os três planejamentos. E eu posso achar que o nome não estava bom. Planejamento deveria ser... Programação. Então eu vou renomear o código. Eu venho aqui, clico com o botão direito, venho em renomear, ele pede ali o novo nome, programação, e digo renomear.
Então agora eu uni os dois códigos que eu tinha num só e achei que o nome mais adequado para esse novo código, que foi a união dos dois, seria programação. Acho que é isso. Como é que abre? Você tem que excluir agora, né? Ah, não, você já excluiu. Não, eu quero... Põe o Camtasia aqui. Aqui, isso. Dá um pau. Então, queridos, agora, a título então de conclusão dessa proposta, nós vamos entender a importância de criar essa codificação, porque depois nós vamos estabelecer os vínculos, utilizando o Atlas TI, os vínculos de contradição, de causalidade, de continência, os vínculos conceituais, os vínculos de conteúdo, os vínculos de associação e de dissociação com a temática que você se propõe a fazer a análise qualitativa. E isso é muito importante porque quanto mais você codificar, mais potencial de criação de vínculos você vai ter. Agora nós vamos então saber como que nós fazemos a gravação desse projeto, desse novo projeto e fechar então o Atlas TI. Um dos caminhos é esse, você pede para fechar, ele vai perguntar se você quer salvar esse novo projeto e você clica aqui no sim e fecha o programa. Ok?